Hoje, o tema da nossa mensagem é: o Evangelho não é para ser legal. Vou dizer de novo: o Evangelho não é para ser legal. Aí você diz assim: poxa, mas é tão bacana ir à igreja, é tão bacana buscar a Deus, é tão bacana orar, ler a Bíblia. Sim, é bom, mas não é para ser legal. E por que não é para ser legal? Porque, embora seja bom, existe um caminho muito árduo para nós trilharmos. Quem está compreendendo? O Evangelho, ele é bom, mas ele não é para ser legal. Mas, antes de nós adentrarmos, nos pontos que nós iremos citar aqui, eu quero ler de forma extensa, de forma corrida com você, o que aconteceu antes do texto que nós vamos ler aqui juntos, tá? Eu vou ler de forma corrida, você pode me acompanhar aí na sua Bíblia ou então pelo telão. Por que eu vou ler? Para que você entenda o contexto do que estava acontecendo e aí depois a gente vai prosseguir. Então, capítulo 6 do Evangelho de João, vamos ler aí o versículo 25 em diante. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Versículo 30. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas o meu Pai, quem dá a vocês o verdadeiro quê? Pão do céu. Versículo 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, o quê? Nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha o quê? A vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, presta atenção aqui, tá? A partir de agora. Com isso, os judeus começaram a criticar quem, gente? Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Olha o versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha o versículo 52. Então, os judeus começaram a o quê, gente? Discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Vou repetir de novo. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ufa! Um texto longo, porém, eu poderia ter vindo só resumir ele para você, para a gente prosseguir, mas eu queria que você lesse junto comigo. Está muito claro. Aqui Jesus ele estava se apresentando como o pão da vida. Aqui Jesus estava se apresentando já como o Salvador. Só que aqueles que estavam à volta dele não estavam entendendo o que eles estavam dizendo. Inclusive, os judeus disseram: mas esse aí não é o filho de José? Eles estavam desprezando Jesus, rejeitando Jesus como Salvador. Para eles, Jesus era apenas o filho de um homem qualquer, o filho de José e Maria, aquele que nós conhecemos. Mas Jesus não se intimidou com a rejeição deles. Jesus continuou afirmando: eu sou o pão da vida, e quem comer de mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Ou seja, Jesus estava dizendo: aquele que crer em mim, aquele que me receber em sua vida, terá a vida eterna. E aí, por causa desse texto, agora, no texto que nós iremos ler, acontece algo interessante. E é daí que eu quero explicar para você o porquê que o evangelho não é para ser legal. Versículo 60. Vamos lá, gente, é uma igreja bíblica, lembra? Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram. O que eles disseram, gente? Lê aí. Dura essa palavra. Olha, eles se ofenderam com o que Jesus estava dizendo. Quem pode suportá-la? Versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não... Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria o quê? Trair. E aí Jesus prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo quem? Pelo Pai. Daquela hora em diante, pouquinhos, né, gente? Não, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e fizeram o quê? Deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Agora preste atenção aqui. Estava acontecendo uma coisa séria aqui. Jesus ele estava ensinando, mas o que ele estava ensinando estava causando uma certa revolta em quem estava ouvindo. Não só estava causando uma revolta em quem estava ouvindo, como inclusive o que Jesus disse fez uma separação. Fez o quê? Uma separação. Aqueles que não estavam aguentando o que Jesus estava dizendo fez o quê? Recuou e foi o quê? Embora. Não, isso daí é demais para mim. Como assim? Eu não estou entendendo isso que esse homem está falando. Não quero isso para mim.
E aí foram embora e viraram as costas para Jesus. Mas aí a reação de Jesus foi: não vão, fiquem aqui comigo, por favor, me aceitem como seu Salvador. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus olhou para os que tinham ficado e falou assim: vocês também não querem ir? Se vocês querem ir, pode ir. Ou seja, Jesus ele sabia desde o princípio quem estava recebendo o que ele estava falando e quem não estava. E Jesus só queria que ficasse com ele ali, continuasse com ele ali, quem estava o quê? Crendo, quem estava recebendo o que ele estava falando, quem estava de fato abraçando o que ele estava falando. E aí eu pergunto para você uma coisa: é diferente nos dias de hoje? Não. Nos dias de hoje nós não temos Jesus em carne, falando e pregando, mas nós temos a sua palavra viva e poderosa, sendo anunciada por homens e mulheres de Deus mundo afora. Só que o que é interessante aqui é que Jesus em momento algum mudou a sua palavra para agradar aqueles que não estavam entendendo e recebendo aquilo que ele estava dizendo. Jesus ele continua afirmando: eu sou o pão da vida. Você quer ter vida eterna? Você tem que ficar comigo. Você tem que crer em mim, você tem que crer em quem eu sou. A gente não vê no texto Jesus amansando um pouquinho mais. A gente não vê no texto Jesus mudando alguns termos, mudando algumas coisas para que as palavras dele ficassem de mais fácil digestão. E aí é onde entra algo que nós iremos falar, pessoal. O evangelho, às vezes, ele é indigesto. Às vezes o evangelho, ele não é fácil de você digerir, ele não é fácil de você engolir, ele não é fácil de você aceitar. Às vezes, para você entender bem aquilo que a palavra de Deus está dizendo, você vai precisar ficar em cima daquilo, refletindo, tudo porque a nossa carne rejeita o evangelho. Mas talvez você esteja se perguntando: Luana, o que é o evangelho? O evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia. Diga: o evangelho é boa notícia. Agora me responde vocês, que eu tenho certeza que vocês sabem. Qual foi a boa notícia anunciada ao mundo há mais de 2000 anos atrás? Jesus. Jesus é a boa notícia. Jesus é o evangelho. Jesus é aquele que, quando nós olhamos para ele, nós podemos ter esperança para as nossas vidas. Mas, embora ele tenha morrido, ressuscitado por mim e por você, tudo que ele falou, na maioria das vezes, é indigesto para nós. Assim como aquilo que ele estava falando para essas pessoas em Cafarnaum estava sendo indigesto para aquelas pessoas. Todos veem Jesus, mas a maioria não crê. Eu quero ler com você, volta só algumas páginas, o capítulo 3, versículo 19. Só volta algumas páginas, aí no livro mesmo onde você está. Capítulo 3, versículo 19 e 20. Posso ler? Diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Mas os homens amaram e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. A luz veio, mas amaram mais as trevas do que o quê? A luz, que é Jesus. Então, desde sempre, Jesus ele vem sendo rejeitado. Desde sempre é a minoria que tem decidido ficar do lado dele. Interessante isso, não é? Alguém que morreu por mim ser rejeitado. Ou seja, Jesus morreu por mim e eu rejeito ele. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele gosta de que as coisas sejam do jeito dele. O ser humano gosta de que ele seja o Senhor das suas vidas. Aí quando chega alguém se propondo a ser o Senhor da vida daquela pessoa, ela rejeita. Era o que esses judeus estavam fazendo. Jesus estava dizendo: eu sou o pão da vida. Eles não queriam crer. Eles não creram, aliás, que Jesus era o pão da vida. E aí, gente, entra uma coisa importante. A igreja quer parecer com o mundo para ganhar o mundo. A igreja não quer apresentar esse evangelho, muitas vezes, indigesto. A igreja, quando eu falo a igreja, eu estou falando a igreja no geral.
ela está querendo se parecer com o mundo para o quê? Para ganhar o mundo. A igreja está perdendo a sua característica, a igreja está perdendo a sua essência, a igreja está perdendo o seu posicionamento, o seu respeito diante das pessoas, porque estamos querendo nos parecer com o mundo. E aí hoje, servir a Jesus se tornou fácil. Servir a Jesus se tornou algo legal. Vem para a igreja. Jesus é um cara legal. Teve uma famosa há um tempo atrás que falou, nossa, Jesus é um cara legal. Além dela ter diminuído Jesus a somente ser um cara legal, ela ainda diminuiu a igreja, porque ela chamou a igreja de um fã-clube. Que ela disse assim, Jesus é um cara legal, é o fã-clube dele que estraga as coisas. Jesus não é um cara legal, Jesus é o nosso Salvador. E eu não sou fã-clube, você não é fã-clube, nós somos igreja. Nós somos seguidores dele. Mas, se nós não nos posicionarmos, se nós não prestarmos atenção com as nossas atitudes, nós ficaremos parecidos com o mundo. Sabe por que ficaremos parecidos com o mundo? Porque vamos querer trazer coisas do mundo para dentro da igreja, para atrair as pessoas. E será que Jesus ele não é suficiente? Será que Jesus não é suficiente? Será que a morte de Jesus na cruz não foi e nunca será suficiente para que eu o aceite como meu único suficiente Salvador? Porque deixa eu falar uma coisa para você, abre bem seus ouvidos aqui. O Evangelho não é sobre nós. Diga, o Evangelho não é sobre mim. O Evangelho não é sobre mim, o Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Cristo. A palavra de Deus não é sobre mim, não é sobre você. A palavra de Deus é sobre um Deus poderoso, majestoso e que estende a sua misericórdia todos os dias sobre seres humanos falhos e pecadores como nós. Mas nós olhamos para a Bíblia como uma forma de afagar o nosso ego. Nós olhamos para a Bíblia como uma forma de nos deixar calmos e tranquilos. Olha que lindo que diz. Sim, tem muitas coisas lindas que a palavra de Deus diz, mas também tem muitas coisas que vai te confrontar. E aí, você está preparado para ler tudo aquilo que a palavra vai te confrontar e você encarar de frente para você poder ser transformado? Porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma. O Evangelho é uma boa notícia que me transforma. O Evangelho é uma boa notícia que faz eu mudar a minha mente, que faz eu mudar o meu pensamento. A igreja quer criar estratégias mirabolantes para que alcancemos o mundo. Vamos usar esse termo sim, a maior estratégia criada por Deus foi a morte de Jesus Cristo na cruz. A igreja quer ficar indo atrás de marketing para trazer gente para a igreja. O maior marketing que foi feito foi Jesus Cristo ter morrido na cruz. Porque todos hoje podem saber que houve um Cristo que morreu por ele e que ressuscitou ao terceiro dia. E por causa dessa morte, hoje nós podemos ter a viva esperança, como fala lá em 1 Pedro, para nós nos encontrarmos com ele um dia face a face. Se esse evangelho não for suficiente para mim, nada mais será. Se esse evangelho não for suficiente para você, para as pessoas que estão lá fora, nada mais será. Vamos fazer um baile funk na igreja gospel, para atrair os jovens para a igreja. Vamos fazer uma festa junina gospel, para atrair as pessoas para a igreja. Não, a gente não precisa de estratégia, a gente precisa de pregar o evangelho. A gente precisa de anunciar Jesus, a gente precisa de falar que Jesus morreu, a gente precisa apresentar essa palavra que dá direcionamento para todas as situações da sua vida. É essa palavra aqui centrada em Deus e não em mim que vai me transformar. Mas aí a gente vai nas igrejas procurando coisas que afaguem a nossa alma. Essa igreja não falou, o pastor não fala do jeito que eu gosto. Não toca os louvores que eu gosto. Poxa, são louvores tão bonitos os que eu gosto, por que ele não toca? Os louvores não são para mim, não são para você, são para Cristo. Nós estamos aqui não é para que a gente receba, é para que a gente dê, é para que a gente entregue. Você está aqui para você abrir a sua boca e se entregar ao Senhor, e entregar a sua vida diante dEle, e adorar a Ele. Nós estamos aqui para isso.
Mas sabe o que está acontecendo? A igreja está crescendo em massa, só que essa igreja que está crescendo em massa, ela está crescendo para receber. Eu vou na igreja hoje para ter uma energia positiva durante a minha semana. Eu vou na igreja domingo porque, nossa, se eu não for na igreja domingo, a minha semana fica horrível. É religiosidade. Nós precisamos tirar a ideia de que precisa se fazer algo para que eu ame Jesus. Precisa ter algo para que eu ame Jesus. Terceiro, a igreja quer deixar o evangelho de fácil digestão. E às vezes o evangelho, como eu disse, será totalmente indigesto. Sabe como que João Batista pregava? Ele chamava as pessoas de raça de víboras e mandava as pessoas se arrependerem. E aí? Você já se imaginou um homem todo doido, porque João era meio doido, falar para você, se arrependa, bando de raça de víboras, arrependam-se. Você já se imaginou como você se sentiria? Não, porque hoje se a gente sobe e fala a verdade, não aceito, não é bem assim, eu não concordo tanto com o que está sendo falado. Mas João anunciava e falava, raça de víboras, arrependam-se. E nós queremos palavrinhas calmas e que massageiem a gente. Gente, Deus, Ele é consolo também. Ele também nos consola. Haverá momentos em que sim, nós poderemos recostar a nossa cabeça no peito de Jesus e sermos consolados por Ele. Mas na maioria das vezes, nós seremos confrontados. Sabe por que na maioria das vezes nós seremos confrontados? Porque nós precisamos ser confrontados. Ei, deixa eu te lembrar de uma coisa. A minha natureza e a sua é caída e pecaminosa. Se a minha natureza e a sua é pecaminosa, todos os dias nós precisamos de alguém nos lembrando, ei, volta para esse caminho aqui, esse pensamento que você está tendo está errado, essa atitude que você está tendo está errada, esse seu posicionamento está errado, vamos deixar a preguiça espiritual de lado, vamos cultuar ao Senhor, vamos ler a Bíblia, vamos renunciar às próprias vontades e o próprio eu e o próprio querer. Nós precisamos disso porque nós temos uma natureza caída, nós temos uma natureza pecaminosa, mas nós queremos caminhar pelas nossas próprias vontades. Não, sozinho eu consigo ir me virando aqui do jeito que dá. Jesus, Ele precisa ser suficiente. Jesus, Ele precisa ser totalmente suficiente. Aí é triste porque a gente vê agora com a internet tipos de pessoas que sempre existiu, mas que agora está bem escrachado. Daí a gente vê jovens tentando apresentar o evangelho de uma forma legal. E aí coloca músicas nada a ver para poder falar, olha como que o evangelho é legal, é paz e amor. Rapaz, Jesus quer mudança de vida. Sabe o que Jesus quer de mim e de você? Que a gente gaste tempo com pessoas. Jesus quer que a gente se preocupe com pessoas. Você já chamou alguém? Olha aqui, você já chamou alguém e falou assim, ô fulano, vamos lá na minha casa? Eu quero falar de Jesus para você. Já fez isso alguma vez? Vamos lá tomar um café comigo, vamos almoçar comigo? Poxa, eu quero falar com você sobre o que aconteceu na igreja domingo. Teve uma mensagem lá tão poderosa, reavivou tanto a minha fé, eu quero falar ela para você. É isso que Jesus quer. Jesus está pouco preocupado com as luzes maravilhosas que tem nas igrejas, com as fumaças que soltam para prender a atenção das pessoas, com o som maravilhoso, com a poltrona confortável que tem na igreja, com os eventos gigantescos, com os cantores gospel famosos. Jesus está pouco se importando para isso. Jesus, Ele quer que você gaste tempo, porque era isso que Ele fazia. Jesus gastava tempo com pessoas. Jesus sentava com pessoas, Jesus ouvia pessoas, Jesus ia jantar, almoçar na casa de pessoas, e ali o poder dele era manifesto na vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas eram transformadas e alcançadas. E você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui para representar Jesus. Quando você chama alguém para ir na tua casa almoçar, para você falar de Jesus para ela, você está fazendo a mesma coisa que Jesus fazia. E você não precisa de luzes, você não precisa de efeitos sonoros, você não precisa de uma voz mansa, você precisa pregar a verdade. Você precisa falar da verdade.
Seu familiar está precisando que você fale a verdade para ele em amor. Ele não está precisando que você convide ele para ir numa igreja linda e maravilhosa, não. Às vezes a igreja linda e maravilhosa não vai falar aquilo que precisa ser falado para ele, que às vezes está aí na ponta da sua língua. E sabe qual que é a consequência disso tudo? Estamos nos tornando indeterminados na nossa essência. Como assim, Luana? A gente já não está conseguindo mais diferir quem é crente e quem não é. A gente não está conseguindo mais saber, não, esse aqui é crente, nossa, esse daqui é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, esse aqui ainda não se converteu. Não, a gente não está tendo mais essa diferença, não está existindo mais essa diferença, sabe por quê? Porque a igreja está querendo cada vez mais se parecer com o mundo. Não estamos mais nos preocupando com o que falamos, não nos preocupamos mais com o que falamos, da forma que falamos. Não, porque eu posso falar do jeito que eu quiser. Não, você tem a sua voz, as suas palavras, os seus ideais precisam representar o seu Salvador. Os seus ideais, a sua mente, as suas atitudes, o seu posicionamento, a forma que você fala precisa representar o seu Salvador. Você acha que Jesus olharia para alguém hoje e falaria assim, meu filho, você tem que ir para a igreja, senão você vai para o inferno? Ele falava em amor. Em verdade te digo. Eis que te digo. Como ele estava dizendo aqui, se você perceber, Jesus ele foi incisivo, mas ele não foi arrogante. Jesus ele foi certeiro, mas ele não foi prepotente. Jesus ele sabia o que ele estava falando, mas ele estava fazendo com amor. E aí ele precisou de uma luzinha diferente? Precisou, igreja? Dorme não. Ele precisou de uma fumacinha para chamar a atenção? Não. Tinha uma multidão seguindo ele, mas por que essa multidão estava seguindo ele? Porque a multidão estava vendo ele fazendo milagres. E aí, se a igreja hoje não tem milagres, o que a igreja tem? O jogo de luz, as fumaças, o som, a poltrona, o ar-condicionado. Não é errado ter nada disso, tem que ter. E se Deus nos der condições, nós teremos em nome de Jesus. Mas que isso não seja o centro, que isso não seja o principal, que isso não seja o objetivo. E se o Senhor não nos der condições, se o Senhor não nos permitir ter, nós continuaremos aqui nos reunindo como igreja, adorando e dizendo o quanto Ele é santo, porque nós estamos aqui por Ele. Segunda consequência, isso está gerando crentes fracos e incapazes de renunciar. O crente chega na igreja, recebe tudo de mão beijada, e aí ele não quer renunciar. Ele chega na igreja e tem gente para passar a mão na cabeça dele. Não, meu filho, você pode ficar assim. Jesus ama você, você é maravilhoso do jeito que você é. Pode ficar desse jeitinho. Ai, que legal, posso? Nossa, posso continuar assim, desse mesmo jeito? Pode. Jesus ama você. Jesus é paz e amor. E aí ele fica incapaz de renunciar e se torna uma pessoa fraca. Uma pessoa que na primeira luta vai embora. Eu vou ficar aqui, eu vou na igreja, não acontece nada, eu oro a Jesus, parece que Ele não me ouve, eu busco a Ele, não recebo. A pessoa não quer transformação de vida. Pessoas morriam lá no início de tudo e morrem até hoje. E nós sentimos uma dorzinha no dedinho, mindinho do pé e a gente não quer vir na igreja. Vem uma situação difícil para a nossa vida, a gente já recua e já não congrega mais, porque a gente acha que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Se nós acharmos que temos que buscar a Deus somente se as coisas estiverem acontecendo na nossa vida, nós não entendemos o que é o Evangelho. Desculpa, talvez você esteja com raiva. Eu também fiquei com raiva de Deus quando Ele pediu para que eu falasse isso. Eu falei, Senhor, tem certeza? Então, amém. Terceiro, estamos fugindo do confronto e da verdade que liberta. Quando você vai... Por exemplo, vamos usar a internet como exemplo, porque todo mundo aqui tem internet, todo mundo aqui tem alguma conta em algum lugar para poder você saber do que a gente está falando. Se você vai no Instagram, por exemplo, e você vê uma pessoa com um posicionamento errado. Errado que eu digo não é que você está julgando errado, mas você está julgando mediante a palavra de Deus. Você está vendo que aquela atitude está errada. E aí você é aquela pessoa que você vai lá e fala, porque hoje todo mundo, né, tem o dedinho nervoso, vai lá e comenta.
A pessoa não quer ser confrontada. Sabe o que ela faz? Ela já vai em outro texto da Bíblia para rebater o que a pessoa disse e para defender a atitude errada dela. Ela não quer ser confrontada. E o Evangelho confronta ou não confronta? Confronta! O Evangelho confronta, o Evangelho te tira desse lugar de eu posso tudo, eu faço o que eu quero, eu vivo da maneira que eu quero e o Evangelho te coloca no lugar de submissão, de renúncia, de entrega, de rejeitar o pecado, de renunciar a si mesmo. O Evangelho te coloca nesse lugar. E às vezes você vai ser confrontado, mas a pergunta é, quando você for confrontado, você vai recuar ou você vai encarar esse confronto e entender que precisa de transformação? O Evangelho não é para ser legal, o Evangelho é para ser transformador, o Evangelho é para ser libertador. É maravilhoso uma igreja engajada, é maravilhoso uma igreja com vários projetos, vai ter, tem que ter, mas não é esse o objetivo, tem que ter a palavra, tem que ter sim o arrependei-vos, transformem-se através da palavra de Deus, precisa haver isso, sabe por quê? Se nós nos tornarmos amigos do mundo, nós consequentemente estaremos nos tornando inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Você quer ser inimigo de Deus? Se torne amigo do mundo. E deixa eu te falar uma coisa. Existem os amigos do mundo dentro da igreja. A igreja está cheia de pessoas que são amigos do mundo. Nós já vamos encerrar. Mas eu quero concluir citando uma frase que eu ouvi essa semana, que veio de encontro ao meu coração, justo nessa semana que eu estava estudando sobre isso, e mexeu muito comigo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, por favor, preste bastante atenção. A frase diz assim, e como não há poder do Espírito Santo em nossos ministérios, nos utilizamos de todo tipo de artifício profissional para manter um defunto se movendo. Você ouviu? Eu vou ler de novo, e aí agora você presta mais atenção. E como não há poder do Espírito Santo em nossos ministérios, nos utilizamos de todo artifício profissional para manter um defunto se movendo. Se não há o Espírito Santo, o que a gente vai fazer? Procurar artifícios profissionais. Vamos pôr uma luz legal, vamos pôr uma fumaça, vamos fazer um evento que vai bombar, vamos trazer aquele cantor famoso, vamos fazer algo aqui diferente, porque não tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente vai querer fazer pela força do nosso braço, mas olha, se não tiver o Espírito Santo, não terá conversão, não terá transformação. E nós estamos aqui para sermos transformados. Quem compreendeu? O Evangelho não é para ser legal. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus.